Diário Cast inicia a sua rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Minas, recebendo hoje Ben Mendes, candidato pelo Partido Missão, que tem como vice Cabo David, e ainda nesse bate-papo recebemos o candidato a deputado estadual, Felipe Spoladori. Sejam bem-vindos conosco. Muito obrigado, Noemi. Sou eu quem agradece pelo convite. É um privilégio estar aqui na cidade de Caratinga, falando para o Diário Cast. Muito obrigado. Então, para a gente iniciar, o senhor ficou bastante conhecido com a Ronda do Consumidor, com os vídeos ali apontando problemas, buscando soluções. Em que momento chegou essa decisão, então, de partir para esse lado de se candidatar ao governo de Minas? Foi no último ano. Na verdade, uns 9, 10 meses, eu sempre fazia o trabalho da defesa do consumidor e acreditava que era possível buscar uma transformação na sociedade apenas através do jornalismo, sabe? Em todas as eleições, desde que eu comecei a minha carreira, eu sempre fui convidado por partidos para ver se tinha interesse em candidatar, e eu nunca tive. Então, como eu estou falando, eu militava na ideia de acreditar que só o jornalismo era suficiente para a gente conseguir as transformações que eu imaginava. Mas percebendo o rumo que o Brasil tem tomado, né, nós estamos à beira de um colapso, colapso econômico, colapso moral, colapso político. Eu tenho 3 filhos, eu falei: "Olha, agora é agora ou nunca", né. E aí eu me dispus a ingressar na vida política mesmo, propriamente dita, política partidária, eu quero dizer, né. Política a gente sempre faz, né, jornalismo é política. Mas decidi ingressar então na política partidária, recebi o convite do Partido Missão, fui a São Paulo. Lá me foram apresentadas as propostas do partido e deu match, como dizem, né, os jovens falam, né, deu match. Porque era exatamente o que eu pensava e acreditava e acredito para o Brasil. E aí aceitei o convite do partido, o partido propôs a ideia de candidatar ao governo do estado de Minas e nós temos percorrido aí as cidades representando esse projeto. E aí, bem, apontar problemas, buscar soluções é uma coisa, outra é você se tornar governador e aí aquela pressão de ser cobrado para resolver os problemas. Você acredita que é uma transição da fiscalização para a gestão ou uma coisa aliada à outra no seu possível governo? Certo. Eu acho que, na verdade, o que eu já fazia na Ronda do Consumidor, de certa forma, é executar, né? Porque a Ronda do Consumidor é justamente um programa que demonstra a falha do poder público na execução de políticas de combate aos crimes contra a relação de consumo. Então, eu já estava ali, tendo contato com as dores da sociedade, e propondo maneiras de resolver os seus problemas. No poder executivo é a mesma coisa, né? Claro que com uma proporção muito maior, porque nós estamos falando de um estado que é um estado de 853 municípios, né? É muito mais do que as centenas de consumidores que eu já auxiliei, mas nós estamos aqui, Noemi, na segurança de que estamos representando um projeto, tem um projeto por trás de nós, né. Então a vantagem do Partido Missão frente a outros partidos é que nós não estamos aqui, representando interesses pessoais, né, nós temos todo um arcabouço, de projetos, de propostas, que é o Livro Amarelo, que quem quer que seja, o governador, o presidente da república, o deputado, essa pessoa ela vai estar representando esse conjunto de ideias e propostas que nós acreditamos ser a melhor para o Brasil. Então, a minha experiência com lidar com a sociedade, já a experiência do próprio partido na vida política, nós estamos na vida política desde 2013, né, conseguindo transformações fundamentais na sociedade brasileira. Isso nos credencia a concorrer nessas eleições, neste pleito, e já as pesquisas têm demonstrado que a sociedade tem percebido isso, né? A sociedade tem percebido esse preparo, tem percebido esse projeto, que é um projeto robusto e um projeto realmente promissor para o Brasil, e nós temos começado, na medida que rompemos a barreira do desconhecimento, a gente pontua bem nas pesquisas. Nosso presidente, o Renan Santos, já pontuou 10% na última pesquisa que foi publicada com registro no TSE. Em uma pesquisa, salvo engano, do Instituto Atlas, né? Atlas, em Minas Gerais, eu já estava à frente de nomes consagrados da política. Estava à frente do Gabriel Azevedo, estava à frente também do Flávio Rossi e empatado tecnicamente com o governador de estado. Isso significa que a sociedade mineira, quando tem contato com as propostas da missão, quando tem contato com os nossos projetos, entende que é o melhor para Minas e é o melhor para o Brasil, e tem demonstrado esse apoio quando nós rompemos a barreira do desconhecimento. Então vamos saber agora, então, do Cabo David, por que ele decidiu fazer parte, então, desse projeto. Olha, eu decidi fazer exatamente por perceber no meu município
Tudo começou no meu município, Caeté. Sou de uma cidade pequena do lado ali de BH e insatisfeito, indignado com a política municipal, comecei a fazer postagens sobre política, indignado com algumas coisas que aconteciam relacionadas a coronelismo, compra de voto, e não é muito diferente do que acontece em muitas das cidades do Brasil, onde uma elite política pega ali, toma o poder, né? E usando a máquina pública, ela usa o poder com o fim em si mesmo para se manter. E usando assim de práticas imorais, antiéticas, criminosas, e isso queimou no meu coração e eu comecei, falei, eu tenho que fazer algo, não quero ficar apenas assistindo. E disso veio também a questão um pouco da decepção com o bolsonarismo, porque eu acreditei que realmente seria diferente, como tantos outros brasileiros acreditaram quando votaram no Jair Messias Bolsonaro, e me decepcionei muito. Então, aliado a essa questão municipal que me incomodava demais e também aliada, juntou também a questão da decepção, onde eu mesmo disse para mim, olha, eu não quero nunca mais mexer com isso de política. Só que no meio do caminho eu entro em contato com um dos vídeos do Renan e isso me chamou a atenção, como ele discursava, me fez ter novamente esperança de acreditar que o Brasil pode ser melhor e de ver pessoas que realmente estavam imbuídas com um propósito, de fato, não apenas bravatas. E aí comecei a fazer academia MBL, fiz academia, me formei ali naquela, vamos dizer que academia de política e recebi o convite até então, inicialmente para vir como pré-candidato a deputado federal e posteriormente, pessoalmente, convidado pelo Dr. Benoni como vice. E aceitei de pronto, porque eu entendo que uma das principais áreas que carece no Brasil como um todo é a segurança pública. E como eu tenho 14 anos de atuação na segurança pública, são 3 como policial penal, na Força Aérea e 10 na Polícia Militar, eu percebi que eu tinha muito a somar com o Dr. Benoni na questão dessa chapa. Ainda mais que a pauta da segurança pública é a principal pauta hoje da missão. Nós queremos, no primeiro dia de governo, no âmbito da presidência, já decretar guerra ao crime organizado. E será assim também no nosso governo a nível estadual. Aqui do lado temos a cidade vizinha, Governador Valadares, que está no topo de cidades com índices de violência. Assim, é triste demais ver isso acontecer, onde que a gente percebe que o crime está migrando das cidades de estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, migrando aqui para Minas Gerais, que até então tínhamos, poderíamos falar que tínhamos cidades pacatas, e hoje a gente não está podendo mais falar isso. O crime organizado ele tem entranhado em Minas Gerais e percebendo que eu poderia somar para combater isso, logo no nosso primeiro dia de governo, aceitei o convite. Então é isso. Inclusive, os senhores já disseram que pretendem combater as facções criminosas dentro dos presídios. De que forma seria feito? Uma das propostas que acho muito interessante e é cara para nós é a questão, por exemplo, dos presídios, da construção de superpresídio no modelo do que foi feito em El Salvador, que foi o presidente Bukele, Nayib Bukele, que fez, e deu muito certo. El Salvador tinha altas taxas de violência, de homicídio, hoje é considerado no Ocidente um dos países mais tranquilos para se viver. As taxas elas caíram drasticamente. Drasticamente não. Que bom que caíram, né? Porque realmente precisavam cair. Ficou ali um prazo de, se não me engano, 2 anos sem homicídio. Ou algo até maior do que isso. Para você ver como que surtiu efeito. Mas por quê? Porque ele teve coragem de enfrentar o problema de frente, que é o que o Renan prega muito. Nós temos que enfrentar o problema de frente da segurança pública. Não vai ser fácil, mas temos que fazer. E, nisso, uma das frentes que temos é a ideia de construção de superpresídios, porque hoje, um dos motivos onde temos vagabundos soltos e cometendo diferentes crimes reiteradamente é o fato de muitas das vezes não ter vaga no presídio. Aí não tem vaga no presídio, aí o que, que acontece? O que o Estado faz? Ah, não tem vaga, então você vai ficar solto respondendo em liberdade. Aí acontece o que nós vemos aí de virar manchete, uma pessoa com 10, 20 crimes nas costas, estuprando, matando, roubando, porque não tem uma vaga no presídio.
Isso é um absurdo. Então, é uma das propostas que nós temos no nosso plano de governo, é a construção de um superpresídio em Minas Gerais. Essa construção seria financiamento viável ou teria ainda que ser passado por um estudo para saber sobre isso? Inicialmente, nós vamos passar por um estudo, mas hoje nós temos, por exemplo, o fundo penitenciário, onde pode ser tirado a verba para a construção de presídios. Temos hoje presídios já sendo construídos. O que nós estamos trazendo é a ideia da construção de um super presídio, onde possa comportar muito mais presos. Mas, óbvio, faremos tudo com parcimônia e tudo pensadamente, sentando, conversando, analisando a questão das contas públicas, sendo responsáveis, porque viemos de um Estado assim, quebrado. Então, nós temos que sentar, é uma coisa que a gente o doutor Benoni fala muito disso, sentar, olhar a questão de fazer uma auditoria, ver como está a questão das contas, e, óbvio, após isso, vamos, óbvio, focar na segurança pública e trazer ali o que podemos trazer de dinheiro, de verba, investir na segurança pública, que é necessário isso para o enfrentamento ao crime organizado. Certo. Passa agora para o explorador, para falar como é que somam forças aqui de forma regional, como que você chegou também à opção? Flemir, primeiramente, muito obrigado. É uma honra estar aqui e é uma honra maior ainda poder estar recebendo aqui na nossa cidade o Ben e o David. E assim, respondendo a sua pergunta, eu sempre fui muito revoltado com a situação política do nosso país, do nosso estado e especialmente da nossa região. Acompanho o Renan, acompanho o Kim, o Arthur, que são as grandes figuras nacionais assim da missão há muito tempo, e acompanhei a elaboração do projeto do Livro Amarelo. E eu achei que a nossa região precisava de um representante, precisava de alguém para espalhar essas ideias por aqui. Porque nós temos alguns representantes da política regional, só que tá dentro daquela lógica colonialista. A gente tem muito problema hoje ainda no século XXI, com compra de voto, com o voto de cabresto. Infelizmente, a nossa região sofre muito com isso. E, inclusive, tem prefeitos da nossa região aí pedindo voto para deputados que estão envolvidos nesses escândalos de corrupção, que estão na lista do Vorcário, que estão no escândalo do INSS. E, nossa, parece que todos os políticos da nossa região que estão envolvidos com essa galera. Então, eu acho que merecia na nossa região alguém que trouxesse essas ideias da missão, essas ideias do Livro Amarelo, para que as pessoas aqui no interior de Minas também tivessem a opção de seguir, porque nós temos muitos apoiadores por aqui. Eu tenho andado em muitas cidades da região e falta voz ativa, porque eu acredito que o brasileiro como um todo tá cansado da corrupção, tá cansado do crime organizado, que são assim as bandeiras principais da missão. Você como jornalista, você sabe, aqui em Caratinga, sempre, todas as semanas, tem notícia de um homicídio, de algum crime bárbaro. As facções estão crescendo aqui na região também. Nós precisamos combater isso. Então, essa revolta que eu sinto e essa vontade de trazer essas ideias para cá foi o que me motivaram a entrar para esse time. Certo. Bom, a gente vai trazer outro assunto aqui com o Ben. Ele sabe que sempre quando se fala, quando o candidato não declara ter bens, a justiça sempre cria aquela polêmica. Então, é um momento de esclarecer, já que o senhor também sempre falou aí sobre transparência. Claro. Dá um momento de esclarecer para o eleitor. Sim. O senhor não consta com bens em seu nome lá na Justiça Eleitoral. O que isso significa para o eleitor entender? Muito bem, muito obrigado pela pergunta, Noemi, porque eu acho interessante que a gente está falando sobre as propostas do nosso partido há tanto tempo e temos tido muita dificuldade. Não são todos os veículos que abrem as portas como você tem feito aqui, como o Diário de Caratinga tem feito. A gente já tem batido as portas de grandes emissoras e elas fingem que nós não existimos. Mas, antes do prazo, antes que o TSE homologue o registro de candidatura, já teve jornalistas buscando ver se encontrava alguma coisinha ali para ter um subterfúgio de gerar alguma suspeição na nossa candidatura. Mas é muito simples. O que aconteceu ali foi o quê? Nós não tínhamos... O Partido Missão ele tem uma plataforma que chama Hub. Todos os candidatos, milhares de candidatos do Brasil afora, enviam seus documentos para essa plataforma. E essa plataforma congrega todos os documentos de milhares de candidatos. Houve um erro por parte da Nacional de enviar esses documentos sem antes ter feito a conferência do meu caso especificamente.
E na verdade não foi um erro doloso, sabe? Foi um erro culposo mesmo, não intencional. Porque no meu caso, especificamente, por ser jornalista e advogado, eu precisei de anexar também certidões chamadas certidão de objeto pé. E essas certidões, o Tribunal de Justiça de Minas pediu o prazo de até quarta-feira para disponibilizar as certidões. Ou seja, então eu fui o candidato que não tinha terminado de fazer o pleiteamento pelo registro da candidatura por falta dessas certidões. E aí o partido fez o quê? Ao enviar os registros de candidaturas dos demais outros candidatos, não se atentou para o fato de que faltava o meu registro ser completado. E aí mandou, e, curiosamente, jornalistas, mesmo percebendo que lá está, no registro do TSE, que está ainda carente da homologação, ou seja, não é terminativo, ainda está no prazo de fazer todas as juntadas de documentos e certidões que ainda precisam ser juntadas, já publicou. Publicou na Globo, publicou na Itatiaia, publicou no Metrópolis, como se eu tivesse feito uma ocultação de bens. Isso não é verdade, né? O que houve ali, na verdade, foi o quê? O partido enviou um lote de documentos e dentre eles havia o meu que estava incompleto. Não foi uma declaração de ausência de bens, não. Foi um arquivo que estava incompleto, faltando certidões. Eu acho interessante porque nas reportagens não dizem que faltaram certidões de objeto e pé. Né? Eu acho que um bom jornalista ele poderia ter feito uma apuração. Qualquer jornalista, não estou falando de você, pelo contrário, você está fazendo o que tem que ser feito, você está apurando. Eu digo, Metrópolis, Globo, Itatiaia, seria muito simples. Se ele tivesse entrado em contato comigo e falado assim, bem, consta aqui no TSE um pedido de registro de candidatura e está faltando alguns documentos. O que está acontecendo? Eu ia falar, não, está faltando mesmo, está faltando certidão de objeto pé, de alguns processos cíveis que o jornalista responde, e alguns processos criminais também que eu respondo por causa das minhas reportagens, porque você faz uma reportagem, a outra parte não gosta, vai lá e te processa. E foi feita a juntada incompleta. Mas não é interessante para que alguns setores da imprensa publiquem a verdade como ela é. Porque aí você cria um factoide, né? Você cria lá, Ben Mendes declarou não possuir bem nenhum. E não tem nenhuma apuração, né? Não tem a menor apuração. Simplesmente lança isso, não fala que o processo ainda está em andamento, não fala que faltam outras várias certidões, mas te explicando, é muito simples. Está faltando não só a declaração de bens, está faltando também a certidão de objeto pé, que o prazo do Tribunal Superior Eleitoral é até dia 15 de agosto. Então, o prazo vence amanhã, né? Amanhã vence o prazo para aí sim você enviar todas as documentações e mesmo assim, depois que você envia todas as documentações, o juiz eleitoral, se perceber que tem alguma documentação faltante, ele vai intimar a parte a levantar aquela documentação. É claro que no Partido Missão, como vários outros partidos, que têm milhares de candidaturas, é claro que vai aparecer outras candidaturas que vão precisar de acostar outros documentos. Isso é a coisa mais normal do mundo de acontecer. Agora, como se trata do Ben Mendes, como se trata de um candidato a governo do Partido Missão, transformam isso no factoide como se fosse a coisa mais absurda do mundo, mas não registram também que a declaração de imposto de renda foi juntada aos autos. Né? Eu acho que uma reportagem já tem que ser completa, né? Porque a minha declaração de imposto de renda está juntada aos autos. Eu sou absolutamente transparente em relação a isso. Qualquer consulta pública sabe que eu sou sócio em 2 empresas. Qualquer consulta pública sabe dos meus bens, né? Os bens que estão em meu nome. Então, ali eu entendo que houve uma má fé na falta de apuração desses veículos de imprensa, criar um factoide. Né? Mas quando a gente tem a verdade, a gente não se assusta com isso. Ok, o senhor se declara cristão, Sim, presbiteriano sim, e anti-esquerda. isso. Aí eu queria saber do senhor, há um limite de se manter as suas convicções e negociar para conseguir governar? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O cristão ele não negocia a sua fé de forma nenhuma, absolutamente não. E o cristão não precisa negociar a sua fé para governar. É, o cristão ele governa conforme a reta justiça que advém da palavra de Deus. E a reta justiça que advém da palavra de Deus, ela dispõe que dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quem disse isso foi Jesus.
quando Jesus disse isso aos discípulos, ele estava dizendo o seguinte: existe a sua vida civil e existe a sua vida religiosa. Você deve cumprir com as suas responsabilidades civis. Você deve cumprir com as suas responsabilidades políticas. E você também deve cumprir com as suas responsabilidades religiosas. Para complementar, não complementar, mas para corroborar com esse ensinamento de Jesus, Paulo também, quando escreve aos Romanos, ele diz que nós deveríamos nos submeter a toda autoridade, porque toda autoridade é constituída por Deus. Então, um político cristão, ele vai entender isso, que ele vai exercer o seu munus público conforme manda as Escrituras. Então, eu sou um servo de Deus, eu sou um cristão na política, e não um político no cristianismo. É muito diferente. O que significa isso? Significa que todos os meus atos como político, primeiramente, serão atos de um cristão. Então, eu não praticarei corrupção. Existe um mandamento sobre mim maior do que sobre quem não é cristão de não praticar a corrupção. Porque sobre mim impera o mandamento bíblico de Jesus dizendo: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passou disso é procedência do maligno. Então, eu, como homem público cristão, eu não posso falar a mentira. Eu tenho que ter um pacto com a verdade. Eu, como homem público, não posso cobiçar os tesouros e os poderes terrenos como valores maiores. Eu tenho que fazer uso do poder em benefício dos meus semelhantes, servir aos semelhantes através do poder, mas não ser corrompido pelo poder. Então, a sua pergunta ela é respondida de forma que não há negociação de valores. Um homem cristão ele não negocia os seus valores. Se eu, como governador de estado, chegar a uma situação na qual haverá um conflito entre o valor cristão e o valor anticristão, primeiramente eu sou cristão antes de ser governador. Governador, eu sou depois de ser cristão. Então, se chegar diante de mim um contrato para eu beneficiar uma empresa em detrimento da outra, antes de ser o governador que assina aquela licitação, aquele contrato, eu sou um cristão que não posso, não devo me compactuar com corrupção, não devo participar de corrupção. Se eu chegar diante de mim uma ordem como governador para cumprir qualquer que seja a legislação que contrarie frontalmente os princípios bíblicos, eu primeiro sou cristão e não sou político. Primeiro eu sou cristão, depois eu sou político. Então, a minha regra de fé, para mim, ela se sobrepõe a qualquer cargo público que eu venha exercer. Por isso é que eu sou terminantemente contrário ao aborto. O meu partido também é. Porque antes de eu ser político, eu sou cristão. E como cristão, eu entendo que o dom da vida é um dom supremo. E ele deve ser preservado em todas as circunstâncias. Então, se eu sou governador, obviamente, aqui no estado de Minas Gerais, eu não irei militar para passar leis que permitam o aborto. Se eu sou cristão antes de ser um político, qualquer dos meus valores, eles devem ser valores consonantes ao espírito cristão e não podem ser dissonantes. Eu queria saber dos três agora. Existe pauta necessariamente de esquerda, necessariamente de direita, ou existe pauta que seja simplesmente interesse do Estado? Existe pauta que é necessariamente de esquerda, existe pauta que é necessariamente de direita. Isso existe. E nós podemos. Eu vou deixar os colegas falarem primeiro, depois eu falo, pode ser? Ou vocês querem que eu. Posso emendar, Bem, então? à vontade. Tá, vamos lá. Pauta necessariamente de esquerda, Estado grande. O Estado gigante é uma pauta de esquerda, não é uma pauta de direita. A direita defende um Estado eficiente, não necessariamente um Estado grande, não necessariamente um Estado mínimo, porque o Estado mínimo é o liberal clássico que já foi superado, essa corrente já foi superada. E nós já, como Partido Missão, nós entendemos que nós não somos os liber-bobos, né, como falamos. Nós entendemos que o Estado ele não deve ser mínimo puramente, ele deve ser um Estado eficiente, ou seja, na segurança pública, não é possível que nós tenhamos um Estado mínimo. Nós precisamos de um Estado eficiente na segurança pública. Logo, as nossas forças de segurança, elas terão de ter todo o aparato estatal necessário para promover a segurança pública. Agora, em relação ao mercado, nós somos um partido que defendemos, e a direita defende, que o mercado seja
atrativo e possibilite novos investimentos e empreendimentos. E um governo de esquerda, ele já entende que não é o Estado que governa o Estado, não é o mercado que governa o próprio mercado, não, é o Estado que determina a economia. E aí nós vemos o que nós estamos vivendo aí, mundo afora, em países de esquerda e até aqui no Brasil mesmo. Então, entendo que existe sim e fora a questão dos valores, né? A questão dos valores. Aí nós vemos, talvez, de forma mais acentuada, a diferença de direita para esquerda, porque a direita brasileira ela é tida como uma direita conservadora nos costumes, e a esquerda é liberal nos costumes, é progressista, né? Então, nós, como militantes de um partido de direita, nós somos conservadores nos costumes, ou seja, nós defendemos a família como base fundante da sociedade. Nós entendemos que um casamento por fins na característica religiosa cristã é entre homem e mulher. Agora, a união civil entre dois passarinhos, se quiser se unir, um passarinho e uma cabra, se o direito civil assim permitir, que o direito civil cuide disso. Mas, como homens de direita, nós entendemos que a família é base fundante da sociedade. A esquerda não, a esquerda entende que a família ela é, na verdade, um núcleo de opressão, né? E isso documentado. A esquerda entende que os valores familiares, a família ao modo tradicional, é um núcleo de opressão. Opressão das mulheres, opressão dos filhos. O marido ele se torna um sujeito completamente opressor, degradador de direitos, um sujeito autoritário, quando na verdade não é absolutamente isso que prega o entendimento da direita. O entendimento da direita, no sentido do conservadorismo, é entender o homem no papel de garantidor da harmonia do lar, garantidor da proteção do lar, da provisão do lar. Então, se eu sou o garantidor da provisão do meu lar, inclusive eu devo ser o garantidor da segurança moral e segurança física da minha esposa e dos meus filhos. Como é que eu posso oprimir a minha esposa? Como é que eu posso oprimir os meus filhos se sobre mim existe a ordenança de ser o garantidor, o provedor da segurança deles? Então, eu entendo que há sim uma diferença muito fundamental entre direita e esquerda no Brasil e no mundo. Tem pauta que é Assim, consenso ou não? não entendi? Tem pauta que é consenso? Poderia ser consenso entre os dois lados? Seria neutro ou não? Uma pauta que talvez seja consenso entre os dois lados seja que a pessoa humana é digna de direitos. Não depende, até isso. A esquerda entende que o feto não é digno de direitos. Veja só. Percebe? Só corroborando um pouco com o que o Sim. Ben falou, eu tenho a visão que pela esquerda ter uma visão do Estado, de querer um Estado grande, de querer um Estado paternalista, por muitas vezes eles querem diminuir o papel da família e até denegrir a entidade família para que certos atributos que deveriam estar atrelados à família passem a estar atrelados ao Estado. E sobre ter pautas ou não de esquerda, sim, tem pautas que são mais à direita e pautas que são mais à esquerda, mas, sobretudo, tem a visão de cada um desses campos sobre todas as pautas no geral. Então, assim, porque eu estou falando isso porque uma pauta que também é muito cara para nós da missão é a questão da desfavelização. E outro dia eu estava conversando com estudantes de arquitetura e eles tinham um projeto para eles não usavam esse termo, mas para desfavelizar áreas urbanas, e eles são todos de viés de esquerda. Aí, quando eu fui falando para eles das ideias da missão, de que as pessoas que vivem na favela merecem ter acesso ao serviço prestado pelo Estado, a pessoa tem que acionar uma viatura da polícia, tem que ter como ela chegar lá, ela acionar uma viatura do Corpo de Bombeiros, tem como ela chegar lá, do SAMU, ela tem que ter acesso a esse serviço prestado pelo Estado e tem que ter uma moradia digna. Isso é desfavelização, pegar os bairros que são favelizados, em que o crime organizado tomou conta e não deixa que a população tenha acesso ao Estado e fazer com que essas pessoas vivam de forma digna. Eu acredito que as pessoas de esquerda, tirando o preconceito que elas têm por ser a missão que está propondo a desfavelização, pelo próprio nome desfavelização, elas concordam com essas pautas. Tanto é que esses estudantes de arquitetura que eu dialoguei, eles concordaram com as pautas da missão. E o projeto que eles tinham, assim, vinha muito a encaixar, a calhar, assim, com o nosso plano. Eu contribuindo com esse assunto, eu entendo que sim, existem pautas que vão ser de esquerda, pautas que vão ser de direita. Outro exemplo, bem claro,
lei da misoginia. É uma pauta claramente de esquerda. A lei da misoginia, apoiada pela Duda Salabert, pela Erika Hilton, é uma pauta Pelo Flávio onde, Bolsonaro. pelo Flávio Bolsonaro, que deveria até então, se colocando no campo da direita, ir contra, mas não foi contra. Apoiou por quê? Porque, para fazer aceno ao público da esquerda, aos eleitores de esquerda, ele apoiou uma pauta que necessariamente é de esquerda. Porque essa pauta, ela compromete tanto a questão da liberdade a ponto de pastores, no futuro, ou padres, serem penalizados por falar o que está escrito na Bíblia, falar o óbvio que está escrito na Bíblia ali para um cristão sobre a questão de gênero. E isso aí o compromete a ponto dele poder ser responsabilizado. Essa é necessariamente uma pauta de esquerda, é uma pauta para fazer aceno para o público militante da esquerda. Outro ponto, uma pauta necessariamente de direita, e na verdade eu nem considero de direita, mas que foi levantada pela direita, é uma pauta para o bem comum. Só que quem levanta é só quem é de direita. É o que o Kim Kataguiri fez, que foi trazer penas mais duras para criminosos, trazer penas mais duras para quem comete roubo, furto, quem comete estelionato, estupro. Ele traz isso sempre como deputado federal. E isso não é que seja uma pauta de direita. Alguns vão entender como pauta de direita porque quando isso é levantado lá no Congresso, a esquerda não quer passar. Erika Hilton vota contra, Duda Salabert vota contra, e até um campo que se coloca à direita e Flávio Bolsonaro também, às vezes eles vão contra só para fazer aceno para esse público. Mas isso não é que seja uma pauta de direita, é uma pauta para o bem comum. Só que, infelizmente, os únicos que levantam essas pautas para o bem comum, que para beneficiar todos, diminuição da maioridade penal, aumento de pena para vagabundo, é quem está no campo realmente da direita, como Kim Kataguiri, que é do nosso partido Missão. Então, necessariamente, essa questão das pautas é isso. Existem pautas que necessariamente são de esquerda, e bem para prejudicar, como a lei da misoginia, e pautas que são para o bem de todo o povo, só que quem levanta é só quem está ali realmente no campo da direita. E é o exemplo que eu te dou claro do Kim Kataguiri. Uma outra pauta que essa aqui agradou tanto a esquerda quanto a direita, por exemplo, a questão da autoescola. Acabar com as aulas de autoescola, que iniciou com uma ideia do Kim Kataguiri. O governo fez o que fez para enterrar e depois trazer como se fosse uma ideia dele. Não, nasceu com o Kim Kataguiri essa pauta. E ela agrada tanto ao público da esquerda quanto da direita. Então, é isso a minha contribuição aqui Só sobre esse um assunto. adendo, não é acabar com as outras escolas, não. É simplificar o processo Sim. e tornar, Acabar com as aulas, né? tornar mais Diminuir. acessível também para Sim. que a pessoa tire carteira, né? E agradou a todos. Sim. Agradou a todos isso aí. Quer dizer, entrar até um pouquinho no assunto, já que eu ia falar, eu vi uma declaração do senhor que o senhor disse, né, que seria o único candidato genuinamente de direita. Inclusive, Sim. citou que Cleitinho não é de direita, De jeito Matheus nenhum. Simões também não é de direita. Não. Por quê? O Cleitinho, eu acho que cada vez que passa, cada vez os dias passam mais, fica mais fácil até para eu defender esse meu ponto de vista, porque ele mesmo começa a se declarar não de direita. Né? Na Praça do Santuário, em Divinópolis, há cerca de 2 semanas, o Cleitinho ele pediu para que as pessoas levantassem o braço direito e o braço esquerdo. E quando as pessoas levantaram o braço direito e o braço esquerdo, ele disse: olha, vocês não precisam dos dois? Então não é nem direita nem de esquerda, é os dois. Então ele está cada vez mais demonstrando que ele não é de direita. O Cleitinho já abandonou o palanque do Flávio Bolsonaro há muito tempo. Ele só não conseguiu ter a hombridade de vir a público e dizer que ele não é bolsonarista, que ele não vai dar palco para o Flávio Bolsonaro. Então ele fica criando mecanismos para fazer com que o Flávio não tenha o palanque dele. Inclusive conseguiu, né? Porque agora o palanque do Flávio é o Flávio Roscoe. Então o Cleitinho é muito fácil, né? Quanto mais o tempo vai passando, mais o próprio Cleitinho vai se assumindo esquerdista. Por exemplo, ele provou tudo isso aí que o Cabo David está falando. PL da misoginia, Cleitinho foi favorável. O kit gás, Cleitinho foi favorável. Tudo quanto a esquerda tá votando, o Cleitinho está votando junto. Então ele não é de esquerda, não é de direita, é de esquerda, então é mais tranquilo e agora fico até mais satisfeito que ele mesmo está se assumindo assim. Quanto ao Matheus Simões, é porque o Matheus Simões é centrão. Vamos começar do partido, Noemi. O partido do Matheus Simões é o PSD. O PSD é de Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab é a personificação do centrão no Brasil. É aquele político que no momento eleitoral ele faz uma análise assim, olha, quem vai dar mais?
Ah, esquerda está dando mais, então ele junta para a esquerda. Inclusive foi ministro da Dilma. Aí os ventos mudam, agora não é Bolsonaro que dá mais, então ele indica ministérios lá no governo do Tarcísio. Então esse é o PSD. E aí você poderia dizer assim, não, mas o Matheus, ele era do Novo, ele migrou para o PSD só por questão de conveniência, por candidatura. Tá, então vamos às ações do Matheus Simões. Um governador de direita jamais permitiria que uma facção criminosa mandasse um áudio num aglomerado, na cidade, do estado, na capital do estado que ele é governador, dizendo assim, olha, o trabalhador que entrar aqui e não baixar os vidros, não apagar os faróis, nós vamos fazer entrar na bala. Um governador de direita daria bala de volta. Esse cara, no outro dia, ele estaria na pior das possibilidades possível. Por quê? Porque ele é um inimigo do Estado. Um sujeito que tem a audácia de dizer, só porque é um faccionário, de dizer que um trabalhador, se entrar na comunidade sem querer, esquecer de baixar os vidros, mesmo que não seja sem querer, entrou lá para trabalhar, para entregar passageiro ou buscar passageiro. Esqueceu, porque hoje 82% das famílias estão endividadas, não é isso? Então, quando a pessoa está endividada, ela não fica pensando muito nas contas. Então, vamos imaginar, Noemi, um motorista de aplicativo, ele está aqui desesperado porque a conta está vencendo, o aluguel está vencendo, ele está aqui dirigindo, ele esquece de acender, de apagar o farol. O faccionado falou que vai fazer com que ele entre na bala. O faccionado não falou assim, olha, não, se você entrar, nós vamos acionar 190, e aí a Polícia Ostensiva PM vai levar você para a Polícia Judiciária, vai abrir um inquérito, você vai ser apresentado ao Ministério Público, vai oferecer ação penal e a Justiça vai te condenar. Não, eles já falaram, você vai ser condenado, julgado e morto. Então, essas facções, elas estão criando um Código Penal próprio, um Código de Processo Penal próprio, elas estão violando a Constituição. Então, um governador de direita, como o Matheus Simões às vezes tenta acenar para esse lado, jamais sucatearia as forças de segurança do Estado de Minas Gerais. Você sabia que tem delegacias que está tendo que fazer vaquinha para comprar papel higiênico? Um governo de direita, uma delegacia de polícia civil, que é a polícia judiciária, a polícia que investiga os crimes, porque ele prende. Mas ele leva para onde? Leva para a delegacia. Ele é polícia militar. Ele prende e leva para a delegacia. A polícia judiciária, polícia civil, para investigar, é lá na delegacia. E aí ele leva lá, entrega o criminoso. Só que naquela delegacia teve que fazer vaquinha para comprar papel higiênico, teve que fazer vaquinha para comprar folha de papel ofício. Tá achando que esse escrivão, esse delegado, vai pegar esse preso, vai fazer todo o procedimento? Às vezes ele não tem condição de estrutura para investigar nada. Isso é um governo de direita? Absolutamente não. Por quê? Porque um governo de direita ele luta pelo princípio maior da direita, que é a liberdade. O princípio maior da direita é a liberdade. Então, a partir do momento em que eu sucateio as forças de segurança, eu estou ferindo de morte a liberdade individual. Você não tem liberdade. Eu te aposto, eu te conheci há pouco tempo, tive o prazer de conhecê-la há alguns minutos, mas eu já tenho certeza que você não consegue hoje sair às ruas e se o teu telefone tocar, 2 horas da manhã, você não consegue atender e falar oi mãe, oi pai, de jeito nenhum. Porque a sua liberdade foi atacada. Por quê? O criminoso já impôs o medo, ele impôs a lei paralela, e agora você não tem liberdade de atender seu telefone celular. Você, como mulher, não tem liberdade de andar em determinado momento, em determinados lugares sozinhas. Por quê? Porque já tem um outro criminoso que determinou que se ele quiser te estuprar, ele vai te estuprar. E você vai chamar quem para te socorrer, né? Então, se o princípio maior da direita é a liberdade, e a liberdade ela é conseguida em muita medida pela promoção da segurança e o governador sucateia a segurança, ele não é de direita. Ele não é. Ele tenta fazer alguns acenos aqui, outros ali, mas não se sustenta, né? Não se sustenta. Os senhores concordam com isso? Em gênero, número e grau. Plenamente. A direita verdadeira, só nós na missão. Isso aí é incontestável, porque até então, quem se dizia baluarte da direita e é conhecido popularmente como sendo direita, vamos dizer que está no campo do bolsonarismo, cada dia mais mostram o que não são. Se eles fossem direita verdadeira, eles não estariam envolvidos com o Daniel Vorcaro. Não aceitariam ali quem comete o crime de rachadinha. Para começar por aí. Então, isso aí já mostra a que eles servem, a que eles vieram e mostra como são diferentes de nós.
Tem uma frase dita pelo nosso governador e que eu gostaria de repeti-la e tomar para mim. O princípio maior, o princípio fundamental da direita é a liberdade. Eu queria comentar com o senhor a respeito de um fato novo, que é a questão do Missão, com a filiação do Flávio Bolsonaro. Uhum. Foi essa grande polêmica aí no dia de ontem. O que que Sim. aconteceu? Então, Noemi, por respeito institucional, como desde ontem nós estamos em viagem, e por respeito ao seu público, como jornalista, eu vou ler a nota, o partido ele fez uma nota, justamente para eu não ser irresponsável com o público, com você, e falar alguma coisa que não seja realmente a visão do partido. Mas nós fomos surpreendidos, com esta notícia, assim como todo o Brasil, da filiação do Flávio Bolsonaro no Partido Missão. E aí a nota, posso ler a nota? Pode, fica à É uma nota oficial. O Partido Missão vem a público informar que foi vítima de uma tentativa de filiação fraudulenta de Flávio Bolsonaro. Nosso sistema, ao notar a fraude, tentou realizar no mesmo dia o cancelamento da filiação, ação que foi rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. O gabinete de Flávio foi informado dessa tentativa de filiação desde o dia 2 deste mês. Consta em nosso sistema que os e-mails enviados foram abertos, mas não foram respondidos. A missão já está adotando todas as providências cabíveis junto à Polícia Federal e ao Tribunal Superior Eleitoral, a fim de que os responsáveis pelo crime e pela fraude sejam identificados e exemplarmente punidos. Um relatório com todos os logs, e-mails e IPs será disponibilizado para a imprensa e autoridades. Ressaltamos ainda que não é do interesse do partido acolher em seus quadros um parlamentar que, para além do desalinhamento ideológico, figura em acusações e suspeitas de envolvimento em esquemas de corrupção. O Partido Missão reafirma que não compactua com filiações de natureza fraudulenta e repudia veementemente episódios dessa natureza. Colocamos-nos à disposição das autoridades competentes para a completa apuração dos fatos. É o que sabemos. Então, certo. Para a gente encerrar, então, falar quais seriam as suas primeiras ações nos primeiros 100 dias de governo, caso eleito, e por que o eleitor deveria dar um voto de confiança, então, para o sim. Perfeito. Olha, primeira ação, quando eleito, já no 1º de janeiro de 2027, nós vamos instaurar um gabinete de crise aqui no estado de Minas Gerais, sob a pasta de segurança pública, para gerenciar esta questão do enfrentamento ao crime organizado, que é algo que está mais afetando a vida do povo mineiro. Então, nós teremos um gabinete que será preferencialmente tocado aqui pelo nosso querido Cabo David, que é a pessoa que tem expertise para isso, para dar segurança, inclusive jurídica, aos nossos policiais militares para fazerem a retomada de territórios. Então, lá no aglomerado da Serra, não será mais a facção que lá está dominando, será do estado de Minas Gerais. Governador Valadares, Juiz de Fora, serão retomados. Aqui em Caatinga também, que vem crescendo a criminalidade. Perfeito. Então, nós devolveremos os territórios à sociedade, porque o território pertence ao povo. Também, já como primeira pauta, nós pretendemos convidar o empresariado nacional, não só mineiro, o empresariado nacional, para que nós possamos fazer um pacto de desenvolvimento de Minas Gerais. Nós queremos criar neste estado várias zonas ao redor do estado de Minas Gerais, do norte até o extremo sul, de áreas industrializadas, com empresas, capitais externos, sejam externos de outros estados ou externos de outras nações, que encontrem em Minas Gerais um ambiente tributário favorável para que essas empresas abram seus empreendimentos aqui, gerem emprego e desenvolvimento e produzam produtos ou serviços com alto valor agregado. O que significa isso? Significa que nós vamos encerrar de vez a história de Minas Gerais ser apenas um exportador de commodities, porque desde a época imperial a gente só exporta commodity, né? Pega o nosso ouro e vai, pega o nosso minério e vai sem valor agregado. Nós pretendemos fazer nos primeiros 100 dias de governo esse pacto para desenvolvimento do Estado, para que uma empresa que se instalar aqui, uma empresa que produza drones, por exemplo, produza baterias elétricas para carros elétricos, para
telefones celulares, empresas que produzam foguetes, aeronaves, que essas empresas estejam aqui em Minas para que toda a cadeia produtiva esteja neste estado. Então, desde a extração do mineral crítico lá no sul de Minas, em Poços de Caldas, seja em Minas, o beneficiamento em Minas, a extração, o processamento, beneficiamento em Minas Gerais e a utilização dessa matéria-prima também em Minas Gerais, porque nós vamos aumentar o valor agregado do produto e do serviço e nós vamos gerar muito emprego. Porque eu não quero, Noemi, que o nosso povo tenha uma dependência de programas assistencialistas que torna a vida deles muito difícil. Por quê? Porque a maioria do nosso povo que vive desses programas assistencialistas, eles estão ali no quase, né? Quase na fome, quase na miséria. Então, por isso tem muito medo de perder esse benefício, porque se perder, estou na miséria, não. Nós queremos dar emprego qualificado para essa pessoa sair do quase. Ela não vai estar quase na fome, ela não vai estar quase na miséria, ela vai estar longe da fome, longe da miséria, com emprego de qualidade, podendo estudar num colégio bom, podendo ter a casa que merece, podendo ter o carro que merece, fazer a viagem que merece e mais. E, maior ainda, ter à mesa o prato de comida que ela merece e não viver na quase miséria. E nós vamos fazer isso através do empreendedorismo aqui em Minas Gerais. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Suas considerações finais também. Eu agradeço novamente pelo convite, fico extremamente honrado, vejo que aqui tem potencial demais, me sinto também assim muito feliz de ter como representante aqui o local o Spoladori, então peço que confiem em nós, depositem essa confiança, como já vai ser divulgado aqui após o dia 15, 14 para a presidência, 14 no governo. É a melhor opção, é a única opção, na verdade. Não é nem a melhor, não. É a única opção para a gente tirar o Brasil desse lamação em que ele está e também Minas Gerais. É só o 14, só a missão, somente nós. Para vencer o 13, só 14, né? Só 14. Depois do 13 vem o 14. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui trazendo a mensagem do Partido Missão para os seus espectadores. E, assim, espero poder ser essa voz da missão aqui na região. E se você é da região de Caratinga, de Inhapim, e você compactua com os ideais da missão, com o que está no Livro Amarelo, se você já acompanha o Renan, já acompanha o bem, peço também um voto de confiança, 14 para presidente, 14 para governador e 14007 para deputado estadual. Eu agradeço aos senhores pela participação. Eu Diário de Caratinga nas eleições 2026.